Muito bom dia a todos, a todas. Queria, na abertura, fazer de imediato um agradecimento à nossa presidente, a Jussara, essa guerreira que lidera esse projeto com muita eficiência, muita competência e muita fraternidade. Então, muito obrigado e parabéns pela organização, Jussara, querida. Queria, em nome do nosso colega Vicente, que lhe deixo já um abraço de abertura, agradecer ao doutor Josué pela cortesia, pela parceria de nos ceder essas instalações fabulosas para o nosso evento. Muito obrigado. Queria agradecer a todos os presentes, senhores e senhoras, agradecer o convite e a presença dos nossos palestrantes e parabenizar a Jussara pelo trabalho que ela vem fazendo. É um trabalho incansável, né? O trabalho que ela tem realizado de grande resiliência e muito foco, porque quem acompanhar os trabalhos do IBESC através do painel e do Frotas e Fretes Verdes e da ASPER, vão ver um trabalho muito focado, recortado, com muita precisão, dentro dos temas mais sensíveis do país no campo da infraestrutura logística. Então, queria também cumprimentar o doutor Mário Borba e, em vosso nome, cumprimentar a mesa anterior, porque os senhores foram muito precisos e quem prestou bem atenção às falas dos senhores foram falas muito lúcidas e atuais, né? E é muito bom quando você sucede uma mesa anterior com esse nível de precisão e de zelo, porque para nós aqui também fica mais fácil dar seguimento ao nosso trabalho, né? Então, nossa primeira sessão do painel é sobre o futuro da logística do Brasil, inteligência, eficiência e sustentabilidade a serviço da competitividade. E o elenco de profissionais que se faz presente nessa mesa é de dar orgulho a todos nós, presidente Jussara, que são profissionais de alto nível, representam seus setores com bastante brilhantismo e tenho certeza que vamos participar de uma apresentação e de uma discussão extremamente rica, né, nesse momento. Então, quero agradecer ao Everaldo Fiatkoski, graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás e Relações Internacionais pela PUC de Goiás, com MBA em Negociações Internacionais pela PUC de Goiás também, e MBA em Governança Tributária pelo IBPT. É vice-presidente do Conselho Temático de Comércio Exterior e conselheiro do Conselho Temático de Infraestrutura da FIEG, e atua como diretor de operações do Porto Seco Centro-Oeste, com unidades nas cidades de Anápolis, Goiás, Gurupi, Tocantins e Belém do Pará. Eu dizia a ele que nosso amigo doutor Mário Borba já tinha quicado a bola para ele na pequena área, porque eu reputo que o Porto Seco Centro-Oeste, eu que militei a vida toda na área de logística, mais de 38 anos, e passando uma boa parte dessa área na área de clusters, plataformas alfandegadas, eu digo isso não é querendo ressaltar a pessoa, mas ressaltar o ativo, ressaltar a facilidade que representa o Porto Seco Centro-Oeste, em Goiás, em Anápolis, Goiás, um ativo de referência. Então, quem ainda não conhece, fazendo aqui, ousando dizer que conheçam, porque, de fato, é um projeto que deu certo em termos de modernidade,
sincronicidade com os modais dos quais ele atua, e vale a pena ter isso como referência para a gente atuar nesse campo da conectividade multimodal e ainda mais sob uma bandeira de alfanegado, né, de suma importância para o desenvolvimento do país. Vamos ter a presença também de Gabriel Toscano Bandeira, internacionalista, cientista de dados e especialista em logística. Atualmente é o coordenador de estudos logísticos e de transportes da Infra e possui experiência no planejamento multimodal de transporte, tanto no setor privado quanto em órgãos governamentais. Gabriel tem participado ativamente na elaboração do PNL 2050, com o braço técnico do Ministério do Transporte. Gabriel, também seja muito bem-vindo, e é um tema absolutamente fundamental para a gente, a questão da multimodalidade, absolutamente. Não há desenvolvimento possível se nós não estivermos caminhando sempre com foco na multimodalidade, né? Se dermos um passo importante para a intermodalidade com eficiência, já é um grande passo. E se formos para a multimodalidade, então, estaremos cumprindo o nosso papel. Luciane Avelar, graduada em Tecnologia, com especialização em negócios pelo INSPER e em processo de certificação como conselheira consultiva para empresas. É uma nexialista, depois você vai explicar a gente o que é isso, por natureza, com mais de 25 anos de experiência em multinacionais, como o Mercado Livre, e isso é uma experiência que certamente vai irrigar aqui nossas discussões e abastecer, nutrir, né, nossa curiosidade e enfim, todo o foco em vanguarda tecnológica, e isso absolutamente importa e merece um olhar e uma luz importante, como empresas como Mercado Livre e Grupo Telefônica. Já liderou transformações de negócios e em operações que geram milhões em economias. Especialista em inovação e na utilização de tecnologia aplicada aos negócios para trazer eficiência e crescimento em escala, e atualmente é sócia fundadora da Clavé Consultoria. Marco Aurélio Barcelos, diretor-presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, a BCR, é doutor em Direito pela USP e mestre em Direito pela Universidade de Londres. Foi secretário de Estado de Infraestrutura de Minas Gerais, e secretário no Programa de Parcerias e Investimento, PPI, da Presidência da República. Doutor Marcos, seja muito bem-vindo. E, certamente, a gente, muitas vezes, teoriza e aborda questões relacionadas ao rodoviarismo brasileiro, e entendendo até como uma pauta quase que consolidada, né? E aqui já também um olhar mais preocupado, né, e preocupante, e que eu costumo dizer sempre, doutor, que o Brasil é rodoviarista, sim, mas um péssimo rodoviarista, porque nós temos todos os estudos responsáveis e sérios que são feitos, mostram que nós tratamos muito mal nossas rodovias, e precisamos, inclusive, de ampliá-las. Ao dizer isso, em nenhum momento eu trato com reducionismo a questão da multimodalidade e da infraestrutura multimodal. Muito pelo contrário, nós precisamos ter todos os modais fortalecidos, inclusive as rodovias. Mesmo porque, quando nós nos orgulhamos das nossas rodovias no Brasil, que se faça aqui um recorte, que elas são excelentes, padrão europeu, na região Sudeste. Eu sou nordestino, pluralmente nordestino, Rodrigo Vilaça está aqui, eu costumo dizer que eu sou um pernambaiano, né, e durante muito tempo fui um soteropaulistano. São Paulo me recebeu com muito carinho e eu tenho muito zelo por esse estado. Mas sou um nordestino de nascimento histórico e lamento profundamente a infraestrutura do meu Nordeste. E não é da agora, isso a gente não pode atribuir a nenhum governo específico. A gente tem que atribuir isso a 50 anos de uma gestão que foi uma gestão que não soube equalizar efetivamente o que nós precisamos fazê-lo para o desenvolvimento do nosso país.
finalizando minha fala, eu entendo que vou pegar aqui um pouco carona no meu amigo Vicente Abate, quando ele fala do SPACE, né, da sustentabilidade, dos critérios prioritários, que seriam pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Certamente nós vamos ver todas essas questões nas falas dos nossos ilustres palestrantes. Mas Vicente disse que iria destacar a questão das prioridades, né? E aqui eu acho que fortalece muito essa fala, e eu incluiria ainda o planejamento, Vicente, porque é o que nos maculou efetivamente, crescendo tão mal como nós crescemos. Eu acho que também pecamos no planejamento, efetivamente, dessa atividade nossa. Por fim, já tenho mais 2 minutinhos para fechar. Penso que, para o futuro da logística, eu tive o prazer profissional de trabalhar em várias cadeiras da mesa, tanto na indústria, depois em governo de Estado, depois em operadores logísticos portuários, retroportuários, alfandegados, e ao longo do tempo. E penso, se meus colegas de mesa concordam, que a gente tem aí, em cada uma das pastas dos senhores e senhoras, né, uma objetividade muito grande para o futuro desse país, termos um foco em pessoas, tecnologia, sustentabilidade e em infraestrutura, e em cada uma das falas, os senhores e senhoras vão ver que a expertise de cada um deles é absolutamente convergente para esse fórum. Então, vamos iniciar com o Everaldo Fiat-Koski Júnior, diretor de operações do Porto Seco Centro-Oeste, trazendo o título Logística Multimodal no Centro-Oeste. E vamos olhar aí a expansão de terminais intermodais, integra com as rodovias, as ferrovias, as hidrovias, né, reduzindo o gargalo logístico, reduzindo o nosso custo Brasil, que ainda é muito alto, na casa de 12,5% do PIB, enquanto a média global é de 10% e os países referenciais estão na casa dos 7,5%, 8% do PIB de suas nações. Então, doutor Everaldo, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, César, pelo convite e ao BESC pela realização, organização do evento. As suas palavras, César, me fizeram lembrar que o tempo vai passando, os cabelos vão caindo, mas parece que as nossas reclamações são exatamente as mesmas, desde que eu comecei a trabalhar nesse ramo. Não tem tanto tempo assim, mas já se vão aí quase 20 anos, né, nessa brincadeira. Mas vou tomar por base também as palavras do senhor Mário Borba, dos desafios da nossa logística, né? E eles são sempre relacionados ao binômio risco e custo, né? Então, no Centro-Oeste, tentando focar mais nessa região e nos desafios dela, a armazenagem acaba sendo vista muito como um custo para quem produz, para quem está na fazenda, para quem tira o produto do chão e já passa por todos os riscos inerentes a essa atividade, que financiar a plantação, depois fazer a colheita, correndo também todos os riscos das intempéries climáticas, do preço futuro do produto. E, no final das contas, ainda precisa se preocupar em tirar isso do chão, né, do local onde ele está, e levar isso para o destino final a um preço competitivo, colocar um item a mais, que é a armazenagem e a logística, acaba trazendo complexidade para essa operação. Então, centenas, milhares de agricultores entendem essa necessidade, mas acaba que, se tem alguém que consegue investir, consegue enxergar isso de uma forma um pouco mais ampla, são as tradings, que, no final das contas, são as grandes responsáveis pela comercialização dos produtos. Se ela já tem
uma logística estruturada e também um escoamento até o destino final. Não podemos esquecer que nós estamos no mercado global, com o maior consumidor hoje dos produtos do agronegócio na Ásia. Pelo menos do Centro-Oeste, a grande maioria do produto final vai para os mercados da China. E falando em custos, né, desse transporte, um frete do Brasil para a China custa aproximadamente $127 por tonelada, enquanto que dos Estados Unidos, $67. Tá? Então, estamos falando aí de 46% de diferença que tem que ser colocado de alguma forma nessa equação. E faz com que, muitas vezes, seja interessante colocar nos Estados Unidos um produto num armazém, que tem CAPEX, tem OPEX, e aqui no Brasil existe uma certa resistência, uma certa dificuldade a isso. Mas, enfim, é uma região que não tem portos molhados, o Centro-Oeste como um todo, e o fato de não ter portos molhados torna a região ainda mais dependente de uma logística inteligente, de uma logística que traga um resultado financeiro interessante. E esse resultado financeiro acaba sendo também levado para um melhor aproveitamento de ativos, melhores custos, mas também acaba, é importante lembrar a parte ambiental disso, né? O quanto o meio ambiente é afetado. Então, apenas aí a título comparativo, uma informação da Ilus, né, que uma tonelada, um TKU, tá? Emitido aí um caminhão, uma carreta, tá, um bitrem, emite aproximadamente 78 gramas de CO2 por tonelada de quilômetro útil. Enquanto isso, um navio de container emite 16 gramas de CO2 por tonelada de quilômetro útil, e um trem, 10. Ou seja, pelo menos por esse levantamento da Ilus, o trem consegue ser mais eficiente do ponto de vista de eficiência ambiental do que até um navio de porta-containers. E a multimodalidade, nesse caso, traz um grande benefício, né? Pensando aí que o Centro-Oeste tem 47% de participação na produção pecuária e 46% da produção agrícola, tá, de soja, milho, arroz e feijão, torna toda essa equação aí cada vez mais importante para trazer a eficiência e a competitividade do produto da região. E, com isso, né, os principais, hoje, mercados, né, atingidos estão na Ásia, mas também na América do Norte e Europa. Isso fez com que o Arco Norte tivesse também um aumento de importância significativo, o que começou lá na década de 90 com uns 14% de participação no escoamento de grãos, hoje já tem uma significância muito maior. Apenas aí na parte de grãos, no ano passado, de acordo com o levantamento da Conab, participou com 34,6% do escoamento dos grãos no Brasil, apenas o Arco Norte, e 31% da recepção, né, do recebimento de fertilizantes, que acabam sendo necessários e também importantes para uma redução de custo, permitindo que os transporte tenha os dois lados utilizados, né, tanto a ida
quanto à volta. E eu vou falar um pouquinho lá sobre a nossa experiência na cidade de Anápolis, mas já digo para vocês que, no meu ponto de vista, a Ferronorte, como projeto de ferrovia, é um projeto essencial e não pode ser visto como um projeto de governo, mas sim precisa ser visto como um projeto de Estado para efetivamente trazer uma maior competitividade para a região centro-oeste do Brasil. São basicamente aí dois lados, né? O centro-oeste é separado pelo Rio Araguaia, Rio Tocantins, que tem uma pequena quantidade de pontes que ligam um lado ao outro, e hoje essa Ferrogrão, ela tem sim um potencial de melhorar significativamente os custos de logística e competitividade no Brasil. O outro lado, o lado direito, que atende principalmente Goiás e Tocantins, hoje já é atendido pela Ferrovia Norte-Sul. Como é que eu passo aqui os slides? Passar os slides, né? Onde está o... Não está. Não está aqui. Você passa? Muito bem. Muito obrigado. E... Eu tenho 6 minutos. Estou marcando aqui, gente. Tô... bem, então, vou mostrar aí um pouquinho aí da nossa presença do Porto Seco Centro-Oeste e também, muito obrigado. Ó, vou querer 1 minuto a mais, tá? Não está passando. Agora foi. Será que foi você aí? Próximo. Então, na parte mais abaixo, onde está escrito Anápolis, vocês estão vendo aí Goiás, é onde fica a sede do Porto Seco, o Centro-Oeste. Lá tem uma estrutura de multimodal, rodovia e ferrovia, e tem o acesso direto a 2 ferrovias principais, Ferrovia Norte-Sul e Ferrovia Centro-Atlântica. A Ferrovia Centro-Atlântica é uma ferrovia de bitola estreita, que dá acesso a Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, vai até a região lá do César, na Bahia, né? E a Ferrovia Norte-Sul, ela acaba pegando aí, ela é um entroncamento ferroviário que leva de Açailândia até Porto Nacional, onde está concedido a VLI, e de Porto Nacional ao sul até Estrela do Oeste, em São Paulo, está concedido a Rumo. Nesses dois lados, tanto no lado da VLI, ele tem uma ligação com a Estrada de Ferro Carajás, se dá acesso ao porto de Itamadeira e Itaqui, e do lado sul, né, da ferrovia, ele tem acesso à ferrovia, à Malha Oeste Paulista e aos portos do Sudeste. Hoje tem relativamente poucos terminais, os 2 principais são Anápolis, na parte de contêineres, Rio Verde, na parte de grãos, fertilizantes e combustíveis, e São Simão na parte de grãos. Lembrando que São Simão, para quem não conhece, recomendo que vocês pesquisem isso na internet em algum momento, é um terminal lindo, tá? Que permite aí tanto o acesso à ferrovia Norte-Sul, por um lado, a rodovia, quanto a hidrovia, a hidrovia Tietê-Paraná, que tem o acesso, né, de grãos lá, e de lá ela desce até Pederneiras e depois entra na ferrovia para ser escoada pelos portos de Santos. Então, falamos lá no sul do estado de Goiás, pelo menos na parte de grãos,
um atendimento muito interessante, muito eficiente, que permite conjugação desses 3 modais. E a importância, né, disso não é só a questão do custo, mas a questão da segurança, já que a hidrovia ela passa por, eventualmente, problemas hídricos que fazem com que seja mais difícil de escoar a carga nesses períodos, principalmente seca, e aí tem a opção do ferroviário, em detrimento do puramente rodoviário, que hoje realmente predomina aí com, basicamente, 63,4% da matriz de transporte brasileira. Próximo. Então, apenas na cidade de Anápolis, onde nós estamos, nós temos no mercado interno, em mercado nacional, movimentamos no ano passado quase 89 mil toneladas de algodão, 115 mil toneladas de grãos, 55 mil toneladas de carga geral e 33 mil teus. Em 2024, na área alfandegada, foram 38 mil teus, com 3,1 bilhão de dólares e 680 mil toneladas de cargas movimentadas nesse período. Temos na área alfandegada lá instalada a Receita Federal, MAPA, Anvisa e Secretaria da Fazenda, o que traz uma grande velocidade na parte aduaneira do desembaraço de cargas, tanto na importação quanto na exportação. Atuamos com regimes aduaneiros especiais e também com benefícios fiscais concedidos especialmente pelo Estado. E estamos nessa parte de customização e otimização da cadeia logística como um terminal efetivo, multimodal de cargas. Essa é a visão. Somos circundados, por um lado, pelo lado sul, pela Ferrovia Norte-Sul, onde temos um terminal de contêineres, e esse terminal de contêineres ele atende a Brado. São composições de 116 contêineres de 40 pés, que saem de São Paulo, pode ser tanto de Cubatão quanto de Sumaré. E, pelo lado central, temos o pátio de contêineres da Ferrovia Centro-Atlântica. E, além desse pátio de contêineres, também temos terminais graneleiros, com silos capacidade de 46 mil toneladas de grãos, e minérios, com escoamento de minério recebido via rodoviária e depois segue o seu caminho via ferroviária, principalmente para os portos do Espírito Santo. Na parte inferior, nós também vemos a área alfandegada, onde temos contêineres, veículos, armazéns, tanto para produtos alimentícios, medicamentos e cargas gerais. Tudo aproveitando a diversidade que existe na cidade de Anápolis, com a indústria conjugada com o agronegócio. O distrito agroindustrial de Anápolis surgiu inicialmente como um distrito focado no agronegócio, mas hoje ele tem uma industrialização pujante e voltada mais para o lado do produto farmacêutico e do automobilístico. Na parte superior, nós temos pátio de armazenagem de algodão. Temos uma tecnologia desenvolvida há mais de 15 anos para armazenagem desse produto ao ar livre, que garante a segurança da carga, independente do tempo que ela passa lá. Eu pedi mais um minuto aí por conta da demora de vocês, tá? Na passagem de slides. Então, apenas algumas fotos. Autorizado pela de containers da Ferrovia Norte-Sul, onde nós temos tanto capacidade para containers dry quanto para containers reefer, já que um dos grandes produtos de exportação do Centro-Oeste e da região de Goiás é a proteína animal. E, mais ou menos o que eu tinha a falar, fico à disposição para perguntas, para dúvidas, e desejo aí que o painel seja esse sucesso todo. Muito obrigado pelo convite novamente, César. Muito obrigado, Everaldo. E eu queria só pedir emprestada aquela sua lâmina para eu fazer o gancho
para o Gabriel aquela sua lâmina do mapa. Será que você se incomodaria de colocar? Eu vou fazer aqui uma ponte direta com o nosso amigo Gabriel. Primeiro que veja vocês que esse mapa diz muita coisa, né? E só fazendo um ponto de destaque, é o que vocês viram em termos de apresentação de site, de ativo. Esse é efetivamente o modelo de um cluster logístico que a gente encontra mundo afora. Tá? Então, com muita modernidade, eu fico muito satisfeito que a gente tenha trazido isso, Jussara, para ser estudado. Mas eu vou pedir licença só e a vênia para meu amigo Everaldo, que a FCA não vai para a Bahia, não vai para o Nordeste. Há muito tempo não vai. Tem, efetivamente, quase 30 anos, por falta de planejamento, por falta de equilíbrio entre as regiões, a FCA simplesmente abandonou o Nordeste. E veja como são as coisas, meu querido doutor Gabriel, como é importante a gente trazer esses assuntos para as nossas discussões, onde quer que vamos, né? Nós temos agora um novo plano, uma nova iniciativa que já vem sendo posta há alguns anos, né, que é a FICO-FIOL, que visa encontrar-se com a Ferrovia Norte-Sul, né, e que deveria fazer parte de um replanejamento. E aí, doutor Perro Pato, Vossa Excelência, que sempre esteve ligado e diretamente voltado aos planos nacionais de logística, lamentavelmente, nesse plano, nós tivemos contratações fragmentadas, planos de construção fragmentados, e temos, por conta disso, uma desconectividade com os planos futuros. Por exemplo, a renovação da FCA, a renovação antecipada da VLI, que faria essa conexão para trazer as cargas para onde, efetivamente, elas entenderem competitividade, a exemplo dos portos da Baía de Todos os Santos ou qualquer outros portos que tiverem ligados, conectados nesse processo. Então, doutor Gabriel, abrindo a fala, transferindo já a fala para o amigo, eu costumo dizer que logística integrada é pleonasmo vicioso, doutor Mário. Se você não tiver essa concepção, não adianta desenvolver um belo plano de rodovia, um plano de ferrovia, plano de hidrovia ou plano de cabotagem, se você não tiver esse nexo, essa lógica. Nós temos aí a BR do Mar, que acaba de ter a sua regulamentação, todavia, o próprio desdobramento dela parece não estar integrado com os demais modais. Então, o doutor Gabriel, que vai nos brindar com a palestra dele, Planejamento de Longo Prazo para aumentar a eficiência e integração entre os modos de transporte, levando em consideração que o transporte rodoviário, no âmbito da integração modal eficiente, na busca da redução de custo em até 20%, ou seja, melhorar toda essa conectividade, falando do rodoviário, ferroviário, hidroviário, a cabotagem e todos os outros modais, em benefício da redução do custo Brasil. Eu me esqueci de alertar, mas o nosso amigo Everaldo já tinha levado em consideração, são 15 minutos para a apresentação, e eu já queria aqui fazer uma pergunta aos palestrantes, se as apresentações de vocês poderão ser divulgadas para o painel para efeito de pesquisa e de condução. Se autorizarem, para efeito, inclusive, da Lei de Proteção de Dados, compartilhar isso com autorização. Eu agradeço. Passo a palavra para o Gabriel. Me permitam usar as referências aos senhores e senhoras, sem usar doutora, doutor, né, para facilitar e termos aqui um papo mais fluido. Muito obrigado. Bom, obrigado, César, obrigado a todos os meus colegas aqui de painel, a todos que estão participando hoje aqui desse encontro. Eu acho que discutir logística é essencial, porque é uma atividade que, por si só, envolve muitos entes diferentes, com visões, com propostas, com perspectivas e com interesses que precisam, de alguma forma, estar em fóruns como esse para poder ter uma discussão efetiva. Obrigado.
E eu acho que até muitos dos temas que foram trazidos na mesa de abertura, que foram trazidos aqui pelo Everaldo, também pelo César, nas suas falas, imagino que vão ser trazidos também pelo Marco e pela Luciane, que são a questão do o olhar que a gente tem que ter na logística em termos de trazer o melhor resultado com o investimento, né? E quando a gente começou a discutir sobre esse painel e pensar no que a gente poderia apresentar aqui, uma coisa que ficou clara é que eu acho que é importante trazer os trabalhos e estudos que são feitos lá na Infra-SA para uma visão de longo prazo, justamente para trazer esse planejamento de Estado, não trazer esse planejamento atrelado a um único governo, né? A Infra-SA é uma empresa pública ligada ao Ministério dos Transportes e ela já vem, ao longo dos anos, sendo peça fundamental do planejamento de transporte e logística, especialmente ali desde mais ou menos 2018, 2020 para cá, quando a Infra retoma como antiga EPL ainda, como retoma esse papel de planejamento. E todas essas discussões elas chegam nesse documento, nesse plano, porque tudo isso que foi trazido aqui de logística com um olhar de sustentabilidade, com um olhar de eficiência operacional, com um olhar de desenvolvimento social, desenvolvimento da própria infraestrutura, são aspectos que têm que ser analisados dentro de um plano, dentro de uma priorização de investimentos, que, no final das contas, o grande objetivo de um plano como esse é definir objetivos e definir prioridades, porque, pelo menos a nível de governo, seja ele qual for, não há dinheiro infinito. Então, a gente precisa escolher bem quais são os investimentos que vão ser feitos para que a gente possa manter o que é essencial. Eu acho que, quando a gente tem, e todos nós já andamos por rodovias que não têm a melhor qualidade possível, poderiam ser muito melhores e que são vetores essenciais de logística, nós temos que ampliar aquilo que é necessário, seja ferrovia, seja rodovia, seja hidrovia, sejam portos. E também a gente não pode olhar só para o que tem hoje, porque existem diversos locais, diversos pontos que, de fato, precisam de investimentos novos, precisam de empreendimentos greenfield, precisam de um olhar potencial para o futuro. E os estudos que a Infra realiza nesse âmbito do planejamento trazem isso como âmbito central, né? E só para trazer um pouco do histórico do que já foi publicado, né, na Infra em termos de planejamento, foi publicado o PNL 2035, em seguida os planos setoriais, que, apesar de serem 4 documentos separados, eles foram realizados de forma integrada, justamente por esse entendimento de que a ferrovia depende da rodovia, que depende do porto, que depende da hidrovia, que depende da cabotagem, tudo está integrado, né? E não só a Infra tem o privilégio de participar do planejamento nacional, que, inclusive, está sendo apoio técnico do Ministério no desenvolvimento do Plano Nacional de Logística 2050, mas também tem o prazer de participar do desenvolvimento de planos estaduais também, justamente para trazer essa visão mais regional, adaptada às realidades do próprio Estado, mas sem esquecer que o Estado é parte de uma união. Então, ele como central na sua própria logística, mas também agregando para a logística de todo o país. Já foi publicado o plano de Rondônia, que nós tivemos o prazer de participar, e, nesse momento, a gente está desenvolvendo outros 6 planos estaduais, inclusive do próprio Estado de Goiás. Mas não só, estamos realizando do Rio Grande do Sul, inclusive o secretário Clóvis está aqui, tive o prazer de encontrar com ele, de Santa Catarina, Paraná, Sergipe e Minas Gerais, justamente para a gente conseguir trazer não só nesse olhar de Brasil, mas também olhar especificamente para os estados, para os objetivos de cada estado, né? E como é que a gente faz isso? Eu acho que, para a gente conseguir realizar esse tipo de planejamento, o que é preciso? Foram trazidas aqui diversas informações, dados, e talvez eu tenha uma visão um pouco parcial demais, né? Porque eu trabalho com isso no meu dia a dia, mas eu tenho a visão de que o dado que a gente usa para diagnosticar, o dado que a gente usa para entender o problema atual, ele é importantíssimo. Se a gente não tem confiabilidade no que está sendo realizado, no que está sendo coletado de informações, a gente não consegue ter uma visão clara do que acontece hoje, nem do que a gente vai conseguir realizar nos próximos 20, 30, 50 anos, né? E lá na Infra, a gente preza muito por isso, então a gente usa dados, por exemplo, de nota fiscal eletrônica, para que a gente consiga ter as movimentações dentro do país e fora, e no comércio exterior, tanto de importação como de exportação. É um dado que só a Infra-SA tem, então a gente é muito privilegiado de poder trabalhar com essa base de dados tão completa da Receita.
Além disso, a gente também usa, por exemplo, dados de telefonia móvel para entender os deslocamentos de pessoas e como elas se movimentam dentro do país, em quais são as principais ligações. Além disso, a gente tem um modelo de simulação de transporte bastante robusto que permite que a gente entenda como esses fluxos são alocados dentro do país, quais são as principais rodovias, ferrovias, portos que utilizam, que são parte da utilização primordial da logística no país, né? Então, tudo isso faz parte da metodologia de planejamento da infra, justamente de forma integrada. A gente, já com todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido, a gente entende que simular e diagnosticar só rodovias não faz sentido, só ferrovias não faz sentido. E justamente para que a gente possa ter objetivos claros de onde a gente quer chegar. Levantou-se o número lá de 63%, né, da matriz de transportes. E, justamente, em outros planos da infra, a gente já indicou que o ideal é baixar isso, chegar nos 50%, 45% é um ponto em que a gente diminui muito a necessidade da rodovia. A rodovia sempre vai ser importante, mas para a primeira e última milha, não para os caminhos de longa distância. Não a gente... Semana passada estava até lá em Porto Alegre, né, e a gente ouviu justamente essa mesma questão, né? Eu não posso pegar por rodovia, sair lá do Rio Grande do Sul e chegar no norte do país por rodovia. É uma coisa que não faz sentido. Acho que se você pegar qualquer livro de logística, vai ser, acho que a primeira regra do não fazer era fazer esse tipo de transportes. E, para a gente fazer isso, a gente precisa ter uma visão clara de quais são os principais investimentos que a gente precisa, né? E parte do trabalho, do planejamento que a gente faz é justamente indicar quais são os investimentos que vão trazer o maior resultado. E o maior resultado em quê? No conjunto dessas ações. Aquele que vai conseguir diminuir de forma mais eficiente o número de emissões de gás carbônico, que vai trazer uma melhoria, por exemplo, no número de acidentes em rodovias, que vai conseguir, de fato, melhorar o custo e o tempo de transporte. E essa questão do custo ela é primordial. E a gente faz um trabalho muito meticuloso de mapear custos de quanto custa para transportar em cada rodovia, em cada ferrovia, quanto custa para fazer o transbordo em portos, em terminais ferroviários, e não só a nível muito agregado, mas a nível de produto mesmo, porque transportar soja é um custo diferente de transportar fármacos, que é um custo diferente de transportar eletrônicos, que é um custo diferente de transportar minério. E a gente precisa ter tudo isso, e hoje a gente, já ao longo de todos esses anos, a gente vem desenvolvendo todas essas bases de dados, toda essa confiabilidade para que a gente possa ter uma visão de futuro muito clara, né? E a gente faz isso, de fato, através de uma simulação de potenciais, justamente, para que a gente olhar, por exemplo, 2050 e entender quais são os principais corredores que, no futuro do país, vão ser essenciais e quais são os modos de transporte que a gente precisa utilizar. O Everaldo também trouxe a própria Ferrogrão, né? E lá é talvez um dos principais pontos de análise para o futuro, porque você já tem uma BR-163 que ela é muito utilizada e até pouco tempo atrás ela era quase não utilizada pela qualidade ou não qualidade que ela tinha, né? Mas você também tem alternativas. E será que eu também, ainda além da implantação da Ferrogrão, será que eu duplico onde não está? Eu amplio a 163, por que também não investir na hidrovia, que tem pontos de hidrovia no meio do caminho? E isso é o tipo de estudo que a infra consegue indicar justamente para o Estado brasileiro e trazer de forma objetiva o que é melhor, porque não vai ser uma visão de quem é do modo ferroviário defender a ferrovia, de quem é do modo rodoviário defender a rodovia, mas muito uma visão de fato, quanto vai ser a diminuição de custo, quanto vai ser a diminuição de tempo, qual vai ser o impacto na diminuição, por exemplo, de acidentes em rodovias, a partir do momento que eu retiro caminhões dessas longas distâncias, caminhões pesados, e transfiro para, de fato, modos de alta capacidade, né? E, justamente, quando a gente faz isso, a gente consegue fazer uma série de testes e entender, de fato, quais são as regiões do país ou quais são as infraestruturas no país que hoje são gargalos, de fato, né? Onde a gente tem, por exemplo, portos que estão saturados, onde a gente tem rodovias que, de fato, precisam de um investimento para que a gente possa fazer uma distribuição mais racional da matriz, não só entre os modos de transporte, mas também entre as próprias regiões do país, para que a gente possa ter um investimento que também traga desenvolvimento socioeconômico. Eu acho que um papel importante que qualquer ente estatal, e aí uma visão pessoal que eu tenho, ele tem que sempre ter, não esquecer que
a gente precisa trazer desenvolvimento para as pessoas, de fato. E não só para os operadores, e não só para a indústria, para o comércio, que, de fato, são quem traz o investimento, mas o olhar do Estado também tem que ser as pessoas que vivem naquelas regiões, as pessoas que vão utilizar a rodovia. Ela é utilizada também por todos nós aqui para fazer viagens, para ir ao trabalho, para se deslocar, para acessar serviços essenciais. Então, além disso, a gente precisa ter esse olhar da logística como um vetor de desenvolvimento econômico, mas também social. E isso é muito importante, que a gente nunca esqueça esse olhar na hora de desenvolver esses tipos de planos, né? E justamente a gente olha uma série de indicadores que a gente vem desenvolvendo para ter essa noção de, para cada empreendimento que a gente teste, que a gente analise, que a gente faça estudos, a gente entender qual vai ser o impacto dele, tanto para aquela região como para todo o país. A gente tem essa ideia do impacto marginal, porque a gente tem a noção de que o investimento lá no estado do Amazonas pode impactar, sim, a logística do Sudeste, pode impactar, sim, a logística do Sul. E com todos esse conjunto de dados, as simulações que nós fazemos, nossos bancos de dados, nossos dados de matriz, origem e destino, a gente consegue ter uma visão muito integrada e muito focada em trazer o que é mais, de fato, mais relevante para o país numa visão de longo prazo. Um plano, ele é só um plano se ele for... Desculpa, o plano ele vai ser um documento jogado na gaveta se ele não for executado, de fato. Então, também não adianta aqui a gente trazer um resultado que quem vai olhar vai falar muito bonito, uma metodologia muito legal, vou engavetar e nunca mais vou olhar para ele. Então, uma parte extremamente importante de todo o nosso processo, e até por isso que a gente faz parte de eventos como esse, a gente faz discussões nos estados, faz discussões nas entidades lá em Brasília, que de fato executam obras, que de fato executam investimentos, para que eles comprem a ideia do plano e comprem que nós não somos um bando de maluco que está fazendo essa coisa da nossa cabeça e inventando um resultado. Não, a gente tem, de fato, uma metodologia bastante robusta e que tem dados e provas para mostrar quais seriam os melhores investimentos, mas a gente precisa que a sociedade, o governo, seja ele o próximo, daqui 2, 3, 4 governos, continue olhando para esse plano como um documento bastante importante e que seja, de fato, executado. Eu acho que o Brasil tem um histórico de muitos planejamentos que foram engavetados, e esse é o pior dos casos, porque você dedicou recurso, dedicou tempo, dedicou mentes pensantes, e ele precisa ser executado de fato. Porque, fazendo isso, a gente vai ter o retorno na melhoria do custo, na melhoria da eficiência, na melhoria do desenvolvimento socioeconômico do país, tendo a logística como parte integral de tudo isso. Então, assim, essa é uma discussão que eu quis trazer muito para levantar a importância da gente resolver os problemas do hoje, mas olhar para os problemas que daqui 15 anos vão aparecer, que daqui 20, 25 anos vão aparecer. Porque senão a gente tem uma política pública só reativa, e a gente não pode ter uma política pública só reativa. Nós precisamos ser proativos na solução de problemas e antever, de fato, questões climáticas, questões logísticas, questões sociais. Bom, aqui eu trouxe uma visão muito geral, eu acho que eu poderia falar muito tempo aqui sobre cada um dos aspectos que eu levantei, mas, para esse tempo aqui dessa discussão, para abrir esse painel, com certeza a gente compartilha essa apresentação. Eu convido vocês a entrar no site da Infra, dar uma olhada nos planos que a gente já desenvolveu, acompanhar todos os projetos que a gente desenvolve lá, porque tem bastante coisa interessante, e eu acho que quando muitos desses planos que a gente está desenvolvendo agora forem concluídos, a gente voltar aqui num painel futuro e trazer, de fato, resultados mais atualizados e mais concretos, vai ser muito produtivo para que a gente possa ter cada vez mais insumos para essas discussões. Acho que é isso. Obrigado, pessoal. Gabriel, muito obrigado. Muito boa a tua apresentação também. E muito obrigado por compartilhar, assim, também como o Everaldo já o fez, né? A permissão de compartilhamento. E, antes de eu passar para a Luciane, que a gente vai gostar muito da concepção que ela traz, eu sou um adicto em planejamento. Então, entre uma mudança de um e outro, me permita, presidente Jussara, eu tomar um minutinho só para falar sobre planejamento, porque tudo isso que nós estamos conversando, desde a mesa de abertura, que foi essencial, e essas falas que estão vindo,
nós vemos que, se não tivermos o zelo do planejamento, as coisas vão ficando na estrada, ou na ferrovia, onde quer que a gente fale, né? E aqui eu vejo que essa visão de logística integrada pleonasmo vicioso, é algo que me acompanha, porque eu vejo o quão nós perdemos e o quão nós nos distanciamos pelo fato de não planejarmos de forma integrada. Você já na abertura disse, olha, cada uma desses estudos eles estão integrados. Mas eu sempre gosto de mencionar algumas coisas como fato preponderante e fundamental, e aí cai na palavra-chave que nosso amigo Vicente Abate trouxe, da questão das prioridades. Vejam vocês, nós temos casos seculares de que tivemos leis nos momentos, tivemos o desenvolvimento ao longo do tempo e nos esquecemos disso no caminho. Eu vou dar um exemplo, doutor Mário, que é muito importante com relação a um dos programas mais importantes para a gente, que são os programas e as leis e os projetos em termos de armazenagem. A nossa lei de armazenagem, que é o decreto 1102, todos aqui podem arriscar o tempo de vida que ele tem e que nunca foi atualizado. O doutor Mário deve saber e dizer, e pronto. Mas tem 122 anos o decreto 1102, que lastreia a questão alfandegada, meu bom Everaldo, que lastreia a questão da marginalidade geral, que é uma das leis mais importantes da nossa logística. Falamos da armazenagem, que é absolutamente fundamental, e é uma lei centenária. Quando a gente fala em multimodalidade, e é por isso que eu pedi licença para fazer essa intervenção aqui um pouco mais estendida, é que nós temos uma lei de 27 anos. A lei da multimodalidade é de 1998, a lei 9.611. E por que a lei da multimodalidade nunca funcionou? Porque nunca caiu num planejamento adequado. Tá certo? É uma lei que ela tem conflitos e impedâncias de toda ordem. Tá certo? Nós previmos realizar naquela época a reforma tributária. Não fizemos. Então, você não tinha como dar viabilidade a esse processo. Então, para os planos nossos, meu caro doutor Gabriel, se nós não levarmos em consideração a logística fiscal, sobretudo com o novo marco da reforma tributária, nós estamos jogando dinheiro, tempo, energia, inteligência fora. Tá certo? Então, é muito importante mencionar isso. E quando a gente fala em planejamento, em logística tem um termo que é mandatório, né, que é o trade-off. Se eu vou analisar toda a minha revisão do processo de rodovia, já Perro Pato, meu amigo Perro Pato, vai mediar a questão de concessões, né? Se eu não levar em consideração essa integração modal e todos esses planejamentos dessa natureza, de novo, nós estamos perdendo tempo. Quando a gente fala, por exemplo, na 163, eu não posso falar da 163 se eu não falar da Ferrogrão. Não posso, é mandatoriamente proibido, porque são cargas convergentes, concorrentes, né? Elas convergem na mesma linha, mas elas são concorrentes. Então, qual é o valor de investimento da Ferrogrão? Qual é o valor de investimento da renovação e novos investimentos da 163? Nós estamos falando aqui de outro modal fundamental, que são as hidrovias. Nós estamos levando em consideração aqui, de fato, a implantação da hidrovia do Tocantins e o Pedral do Lourenço, que está aí há um século sendo discutido e, até agora, fizemos o licenciamento, foi liberado pelo IBAMA o licenciamento, mas suspenderam. Então, que planejamento é esse, meu caro doutor Gabriel, nosso querido doutor Marco, nossa querida doutora Luciane e Everaldo? Todos aqui precisamos ter isso como luz forte na nossa mesa. Então, eu fiz essa discussão, porque quando a gente chegar daqui a pouco na fala do doutor Marco Aurélio Barcelos, nós vamos ter algo muito importante que a doutora Luciane irá falar, que é a questão da tecnologia. Nós estamos aqui falando em free flow, nós estamos falando em rodovias absolutamente modernas, como temos as rodovias da Europa, alemães e por aí vai, mas associado a que Brasil isso? Que Brasil a gente está falando? Desse Brasil AAA,
que nós temos aqui na região sudeste, em São Paulo, sobretudo, ou estamos falando no Brasil do Nordeste, no Brasil do Norte, do Brasil Centro-Oeste, que tem melhorado bastante por força da riqueza nossa do agronegócio, mas se nós não olharmos o Brasil de forma integrada, nós estamos jogando fora tempo, dinheiro, tecnologia, inteligência. Muito bem, doutora Luciane, por gentileza, doutora Luciane Avelar vai nos presentear com a palestra A IA, a inteligência artificial, no contexto da logística. A IA analisa dados em tempo real para otimizar estoques e rotas, reduzindo tempos e custos logísticos. Então, vamos ouvir a doutora Luciane e já trazer aqui uma pequena provocação. Nosso cientista daqui de São Paulo, que é colega de arquibancada, ou de área especial de doutor Vicente Abate, que é um palmeirense de primeira qualidade, tá certo? Ele diz que inteligência artificial nem é inteligente nem é artificial. Então, já é uma provocação para a gente abordar essa sua palestra. E, por gentileza, a palavra é sua. Obrigada, César. Obrigada pelo doutora, né? Que honra. Agradeço o convite e a acolhida aqui nessa casa. Escutando aí os meus colegas, eu vejo que tem muito se está discutindo, né? E com planos. Talvez a gente precise agilizar aí a velocidade, né, dessa implementação e as discussões, mas o tema que eu vou abordar aqui, ele lida com os fatos reais, com o cenário atual, né? Então, as tecnologias emergentes, e a IA é uma delas, elas vêm para ajudar a resolver, para otimizar os problemas que a gente tem hoje, né? Obviamente que olhando o futuro, para que a gente consiga conectar e antecipar, né, já alguns investimentos. Então, diante de todo esse cenário que a gente acabou de ver aqui, temos muitas oportunidades onde a tecnologia, sim, pode ajudar, mas também tem alguns fatores que precisam ser observados, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês agora, até sendo um pouco repetitiva, né? O custo da logística no Brasil hoje ele é na casa de 13% do PIB. Então é um percentual relativamente alto. E a gente sabe que isso também está muito amparado no fato da matriz de transporte ser essencialmente calcada em transportes rodoviários, né? Então, como os nossos colegas aqui comentaram, mais de 60% está envolvido aí nesse modal rodoviário. E que a gente sabe que, por questões de infraestrutura, tem bastante ineficiência, né, dentro deste modal. Então, um dado que eu trago para vocês é que 40% da frota dos caminhões circulam vazios. Então, além, né, de todo o efeito que você comentou, né, do carbono, desse tipo de modal, a gente ainda tem um outro agravante, que é dinheiro sendo jogado no lixo, né, e ainda prejudicando o meio ambiente, por exemplo, né? Eu trago alguns outros elementos aqui também, que não estão relacionados a custos, mas que vão mostrar para vocês, eu não sei nem se é de conhecimento geral, outros fatores que também deixam esse cenário bastante complicado, né? Então, um deles, por exemplo, a gente fala de que o custo do combustível, hoje, ele representa de 35% a 40% do valor do frete, né? É uma variável que a gente não controla, né? Mas o fato é que a nossa logística, né, essencialmente rodoviária, ela acaba, né, sendo muito prejudicada por conta desse custo do combustível. Um outro elemento importante também para compartilhar com vocês, quando a gente fala da idade média dos motoristas, né, que estão hoje circulando aqui, a idade média está entre 45 e 50 anos de idade, né? Então, é uma categoria que ela vem envelhecendo ao longo do ano. Então, para vocês terem uma ideia, 28% está entre 51 e 60 anos, 21% entre 61 e 70 anos, 11% acima de 70 anos. Né? E a gente tem aí somente 4% entre 18 e 30 anos. Então, a gente está diante de um cenário de potencial escassez de mão de obra nesse modal rodoviário, né? Diante também deste cenário, o que a gente pode entender? É que
a mão de obra escassa vai elevar o custo do transporte rodoviário ainda mais, né? Então, a tecnologia vem, de uma certa maneira, também para poder apoiar nesse tipo de desafio, né? Que todos ficam temerosos. Vamos ter veículos autônomos, vamos ter robôs dirigindo, né, os caminhões, vamos ter entregas por drones. Enfim, eu acho que o olhar que a gente tem que ter para as tecnologias emergentes é de entender como que essas novas descobertas elas podem apoiar a sociedade diante dos dilemas que a sociedade vive, né, sejam eles quais for. Elas aplicadas puramente resolvem 100%? Não. E elas precisam, de fato, também ter os guardrails, que é o que a gente fala, né, nessa tecnologia, para justamente dar uma governança adequada, né, para esse tipo de utilização. Então, o fato de você passar a utilizar a inteligência artificial, por exemplo, em qualquer segmento que seja, isso amplia a discussão, por exemplo, sobre privacidade, sobre direitos autorais. Então, abre portas para a discussão de vários outros elementos, né? Então, ela, por si só, não vai resolver tudo, mas abre outras discussões que a gente precisa, como sociedade, colocar na mesa e avançar sobre ela. Tá? Muito bem. Uma das grandes questões que todos falam com relação à IA, né, poxa vida, a gente então vai substituir os humanos? Isso na logística ou em qualquer outro lugar, né? Eu já antecipo aqui, dando spoiler até da conclusão aqui da minha fala, mas o que eu acredito, né? Eu acredito numa inteligência ampliada, né? Então, onde a tecnologia e os humanos trabalham de forma conjunta. Isso por quê? Porque, de fato, né, a nossa capacidade cognitiva e intelectual ela tem limitações. E, diante de cenários muito mais complexos que a gente está vivendo, com planejamentos considerando distintas variáveis que se alternam com uma velocidade impressionante, a nossa capacidade intelectual ela não alcança. Né, vai ser humanamente impossível. Ou ela até alcança, mas até um certo ponto. Se a gente quer agregar mais velocidade, mais qualidade nisso, a gente sim precisa lançar mão desses algoritmos, dessas tecnologias. Né? Então, a IA, né, é uma dessas ferramentas que vem, né, como resposta a esse desafio que a gente tem. E a solução que eu coloco, que eu gosto de dizer, é essa inteligência aumentada. Né? Então, a gente usa o motor da inteligência artificial para poder facilitar e trabalhar as informações para nós, mas a inteligência humana ela vai seguir dentro desse cenário, tomando decisões em cima dessa massa de dados, em cima dessa sugestão que a inteligência artificial está trazendo para a gente. Tá? Estou falando muito aqui. Rápido, se eu falar algum termo técnico, me desculpem. Estou tentando aqui me segurar. Tecnologia quântica, já ouviram falar? Né? A tecnologia quântica ela está relacionada à capacidade de processamento de máquina. Né? Então, vocês imaginam a potência da IA com um supercomputador de tecnologia quântica, aonde podemos chegar? Né? Então, para quem assistiu aquele filme Lucy, vocês lembram da capacidade humana? Né? Não sei se a gente chega nesse ponto, e talvez como sociedade não seria o ideal, mas vai ampliar em condições que a gente não consegue imaginar ainda hoje onde a gente poderia parar. Né? Então, eu entendo que a gente precisa conviver e aprender e reaprender, né, e tirar proveito dessas tecnologias novas que estão surgindo, entendendo os impactos, né, a dor e a beleza, né, de que isso vai trazer para a gente. Então, quando a gente fala especificamente na logística, a gente pode sim lançar mão dessa tecnologia quântica junto com a inteligência artificial aplicada para simular diversos cenários futuros, preditivos, né, de demanda, otimizar a curva de estoque, que isso traz um grande problema para as empresas hoje em dia, e até capacidade também, né, de armazenagem, seja de portos, seja de armazéns, quando a gente fala das empresas, condições climáticas. Então, imagina num trajeto hidroviário ou num trajeto marítimo, se a gente consegue antecipar, tendo informação de informações climáticas, o quanto a gente consegue se antecipar e evitar um problema, evitar uma perda, cumprir prazo, né? E até, na eventualidade de acontecer algum desastre,
por conta do clima, eu já me antecipar e já conseguir disparar uma nova carga, né? Então, eu acho, novamente, que isso amplia, né? Dá muito mais possibilidades para que nós, como sociedade, como empresários e como governo, possamos tomar melhores decisões, tá? Decisões mais resilientes, aí, como eu digo. E daí o meu grande ponto é não só na logística, mas na logística principalmente, que é tão carente, né, e que sofre muito com todas as questões de infraestrutura. A gente sai de uma logística, de um modelo reativo para um modelo preditivo, né? Então, a gente vai conseguir solucionar 100%? Não. Quando tem uma greve, a inteligência artificial vai ajudar em alguma coisa? Não vai. Né? Então, aí entra o humano. Quando a gente tem uma condição geopolítica envolvida, uma guerra, a IA não vai ajudar em nada nisso. Aí entra, né, o poder humano, a inteligência humana, sobre as decisões, né, sobre a sugestão de decisão ou de caminhos a seguir que a inteligência artificial nos mostra, para que a gente consiga tomar uma decisão mais acurada, tá? Diante de todo esse cenário incerto. Dando alguns casos práticos para vocês, tá? Porque muito se fala, né, sobre isso da IA, mas parece hype, né? Na prática mesmo, o que a gente já viu, e falando especificamente dentro da logística aplicado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de roteirização, né? E daí falando bastante do Mercado Livre, que trabalha muito fortemente nesse modal rodoviário e que daí tem uma das entregas mais rápidas, né, do país. Então, é algo crucial a gente se antecipar, calcando as nossas decisões em cima dessas variáveis, né? Custo com combustível para melhor eficiência do trajeto, né? Com outras tecnologias de telemetria, a gente também consegue tomar decisões melhores nesse sentido. Utilização do tempo do motorista, né? Então, você otimiza esse tempo no trajeto. Obviamente, cumpre a expectativa de entrega, né, do cliente, que tem ali uma expectativa de receber o seu produto dentro de um prazo que foi alinhado, né? E, obviamente, que também encurta, né, melhora, traz muito mais eficiência para essa última etapa, que é o last mile, na entrega do produto para o cliente. Quando a gente fala de previsão de demanda e gestão de estoque, né, então, nesse país com dimensões continentais, com tantos novos players chegando, sejam internacionais, sejam novos negócios surgindo, comércio eletrônico, comércio digital, phygital, que é o que a gente vem dizendo, como que a gente consegue trabalhar, né, a demanda de uma entrega, de um volume de pedidos que chega num canal online e de um volume de pedidos que chega num canal físico? Como é que os armazéns trabalham nisso? Como é que eu sei qual tipo de produto eu tenho que ter num armazém que fica no Rio Grande do Sul, um outro que fica em Roraima, um outro que fica na Bahia? Então, de novo, um cenário muito complexo, com muitas variáveis, a gente consegue, de fato, trabalhar melhor essa informação. Sozinho? Não. Dados. A gente precisa ter dados estruturados. A IA sozinha não funciona se a gente não tiver dados adequados, tá? Se a gente tem dado histórico ruim, a IA não vai ajudar em absolutamente nada, né? Então, com todo esse processo de planejamento e previsão de demanda, a gente consegue reduzir estoques de mais, estoques de menos, então as famosas rupturas, e melhora para o empresário o capital de giro, né? Então, tem ajudas concretas, reais, já de cases reais sendo aplicados. Quando a gente fala de automação de processos em CDs, né? Então, dentro de um centro de distribuição, a gente solta a onda das rotas de picking dos produtos. É uma sugestão, é a rota otimizada a partir do consumo, a partir daquela faixa horária, de um trajeto que ele é muito mais otimizado para aquele operador estar fazendo. Então, a gente também consegue ganhar produtividade dentro dos CDs, pensando nesse sentido, né? A gente reduz erros, né, também, porque a gente também vai estar trabalhando com essa tecnologia preditiva, já antecipando questões como essa. Bom, eu já até antecipei aqui, né, o mito da substituição. A IA vai substituir os empregos dos humanos? De novo, não é. Eu acho que a gente precisa colocar a IA no lugar dela e a gente no nosso lugar, né? Que ninguém vai tirar o nosso lugar aqui. Então, ela vai ajudar a gente a fazer análises, ela vai ajudar, obviamente, com dados adequados e dentro de um processo de governança bastante concreto e cuidado. Vai ajudar com que a gente tenha processos e caminhos e direção muito mais produtivos, mas a decisão é nossa, né? Enquanto profissional, enquanto ser humano, aplicar aquilo da maneira adequada para poder tomar as melhores decisões.
tá? E o que eu gosto de dizer é que a IA tem que ser o nosso copiloto, né? Então, imagina você fazendo um Rally dos Sertões, né? Então, o copiloto, ele tem um papel importantíssimo ali. Então, a gente ganha um aliado muito importante ali, se a gente dá este poder e dá este papel para a IA com as informações adequadas, e a gente executa o nosso papel. Isso sozinho não é suficiente também, tá? A gente precisa trabalhar muito fortemente numa cultura organizacional e numa cultura de liderança em que vá, de fato, entender que as pessoas dentro das empresas elas precisam usar a inteligência artificial no lugar dela, gerando dados, sugerindo abordagens e não tomando a decisão, né? Então, ainda está muito nessa névoa, nessa camada de medo, de insegurança. A gente precisa colocar a bola no chão, né, e começar a trabalhar de maneira concreta, usando as informações de maneira prática. Tá? Eu não vou ler todos os slides, porque eu já estou aqui bem apertadinha no meu tempo, mas vamos lá. O meu grande resumo aqui nessa fala aqui para vocês é o cenário na logística não é muito diferente de outros cenários e de outros segmentos que a gente vê aqui no Brasil. É urgente, sim, porque tem uma grande oportunidade, tem um custo muito alto, e a IA vem para ajudar a gente a ser muito mais assertivo, a tomar decisões melhores, trazendo muito mais produtividade e diminuição de erros. Tá? Então, é urgente passar a utilizar a IA dentro dos processos logísticos de supply chain de maneira geral. A gente precisa mudar a postura organizacional, a maneira como a gente olha, porque dentro das empresas e trazendo essa visão de mercado e falando dos clientes que eu tenho atendido dentro da consultoria, as empresas ainda não estão fazendo grandes investimentos e têm medo de fazer os investimentos, ou os investimentos que estão sendo feitos muito mais pelo hype e não com um objetivo adequado, num processo específico, medindo o retorno do investimento. Então, tem a ver com a cultura, tá? E a gente precisa olhar com o foco da inteligência aumentada. Nós somos muito mais potentes com o apoio da inteligência artificial e não somos ameaçados por ela, né? Então, o teu concorrente, ele e outros países, falando, né, enquanto país aqui, vão ter um poder, uma margem competitiva muito maior sobre nós se eles estiverem usando e a gente não estiver usando da maneira adequada. Com isso, eu encerro a minha fala. Eu vou estar aqui uns minutinhos depois disponíveis, se vocês quiserem bater um papo. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Luciane. Excelente também a sua fala. E, como fiz até agora, fazer a ponte para chegar no nosso querido amigo Marco Aurélio. Veja que, quando eu falo da conectividade logística integrada, é pleonômio vicioso, porque é mesmo, né? Como é que a gente pode compreender? Aliás, adorei o inteligência ampliada, a questão da IA como copiloto. E Miguel Nicolelli, estou certo, Vicente? O teu colega palmeirense, que é um grande cientista brasileiro paulista, né? Eu acho que iria gostar de conhecer a inteligência ampliada, o termo, né? Mas, veja bem, quando a gente pensa nessa, e aí indo agora bem especificamente para a área das concessões rodoviárias e a preocupação das próprias concessionárias, eu, durante muito tempo, por ter sido gestor operacional em vários operadores logísticos e trabalhando no Brasil inteiro, eu fico sempre pensando na seguinte questão, e como eu falava no início, da questão de que Brasil nós estamos nos referindo, certo? E aí, Luciane, eu tive uma oportunidade de implantar operações logísticas em vários estados brasileiros, desde o estado da arte, aqui em São Paulo, até municípios nos rincões brasileiros, né? Plantando operação, por exemplo, em Castanhal, no Pará, né? Quem conhece aquela região sabe o que eu estou dizendo, né? E mais, implantar para empresas AAA, como, por exemplo, uma Mercado Livre. Como é que você vai compreender, meu caro Marco, né, que você tem que implantar uma operação padrão AAA, padrão Europa, num rincão brasileiro como o norte do país, onde você não tem
por exemplo, uma conexão estável intermitente de internet. Né? Então, como é que eu vou levar a IA, IoT, blockchain e todos esses recursos para um lugar que o básico não funciona? Como é que eu vou levar para rincões, né, uma operação AAA se eu não tenho estabilidade energética? Não tem. A energia funciona poucas horas por dia. Né? E como é que eu vou, então, levar competitividade brasileira nesses rincões para competir com outros estados, com outras empresas, com outras nações? Tá certo? Vou pegar um ponto nevrálgico que a gente ainda não tratou aqui agora. Segurança, de uma maneira geral. Eu fui operador logístico e entregava nas comunidades. Como é que funciona isso, doutores e doutoras? Sabe o que é entregar nas comunidades? Qual é a lógica logística para que isso aconteça? Tá certo? As concessões, as suas concessionárias, que passam por ambientes absolutamente vulneráveis em termos de segurança. Né? Então, a IA certamente tem atributos para isso, tem ferramentas para isso, e as outras questões que a gente vem a se referir em termos de ferramentas para a gestão. Muito bem, doutor Marco, a fala é sua, e além do todo o trabalho que o amigo vai nos brindar, ele vai tratar exatamente sobre isso, sobre eficiência energética, coisa que eu acabei de falar. A rodovia com malha deficiente, sem manutenção, eleva consumo energético. Modais integrados reduzem emissões. E mais ainda, você mencionou da idade média dos carreteiros, dos motoristas, e eu trago aqui a idade média dos veículos. Né? Mas, de novo, quando nós andamos aqui nas estradas maravilhosas de São Paulo, nós vemos veículos até já elétricos operando, híbridos, elétricos e com combustíveis sustentáveis, combustíveis verdes. Mas, de novo, vamos levar isso para a realidade do Brasil. O Brasil é um país continental, é um país continental. Né? Por que a gente sempre tem que olhar ele de modo fragmentado, de modo segmentado? Se nós não trabalharmos, meu querido doutor Gabriel, sempre de forma integrada, levando em consideração a equidade das nossas regiões, dos nossos estados, nós vamos ter sérios problemas, por exemplo, do escoamento daquela região, que é a que mais cresce no país, que é a região centro-oeste, em razão da nossa excelência no agronegócio. Com a palavra, o nosso querido Marco, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, viu, César? Agradecer, em primeiro lugar, pela provocação, que é muito entusiasmante e que, ao mesmo tempo em que diagnostica de forma muito precisa um problema, um desafio que temos, ela traz consigo uma perspectiva esperançosa de que é possível construir soluções para esse diagnóstico, para esse problema que nós temos. Mas, antes de avançar aqui nas reflexões, a partir das colocações do César, agradecer ao Instituto PESC pela iniciativa, cumprimentar a presidente Jussara Ribeiro, agradecê-la pelo convite honroso que nos fez para que a BCR, Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, pudesse estar aqui representada e trazer o case das rodovias concedidas, inserindo as rodovias concedidas dentro do futuro da logística do Brasil, sobretudo inteligência, eficiência e sustentabilidade para a nossa competitividade. As discussões sobre investimento em infraestrutura, elas são necessárias, elas são oportunas, elas são convenientes, elas são prementes, elas são inadiáveis. E isso porque nós temos um Brasil que tem demandado cada vez mais as condições de contorno para poder crescer e para poder se desenvolver. Quando a gente fala de infraestrutura, o que nós estamos, em última instância, trazendo é essa visão de que há condições de contorno, elementos infraestruturais necessários para que a atividade econômica ela possa prevalecer. Sem infraestrutura não há desenvolvimento econômico, sem desenvolvimento econômico a gente não tem o Brasil do futuro. E observem bem, para que aconteça esse investimento em infraestrutura, a gente precisa entender que não há um tiro único, não há uma receita de bolo
pré-orientada e que vai nos salvar e que, como que num passe de mágicas, vai fazer com que nós saiamos de um Brasil que enfrenta desafios estruturais nos seus rincões para um Brasil de primeiro mundo no curto espaço de tempo. Nós temos várias tentativas, vários caminhos que precisam estar abertos e vários atores com responsabilidade. É claro que o poder público tem a sua responsabilidade, mas, para além do poder público, a organização da sociedade civil, o próprio meio industrial, empreendedor do Brasil também precisa assumir a sua responsabilidade na construção dessas várias soluções que, em conjunto, vão levar à ampliação do investimento tão importante na infraestrutura. Então, essa é a primeira mensagem que eu queria compartilhar. Nós precisamos engajar-nos cada vez mais na mobilização em prol da infraestrutura. No passado, nós acreditávamos que infraestrutura, aliás, essa palavra ela era pouco utilizada, acreditava-se que aquilo que nós tínhamos como implementação das condições de contorno era fazer obra pública, era fazer estrada. E verdade seja dita, né? Muitas estradas foram feitas, muitas obras foram feitas, usinas hidrelétricas foram feitas, aeroportos foram feitos, mas padecíamos de uma visão integrada da nossa logística e uma visão de longo prazo. E o que eu chamo de visão de longo prazo? A perspectiva de que nós precisaríamos seguir ampliando esse investimento em razão da atividade econômica brasileira, mas o mais importante, ou tão importante quanto, não só a ampliação, a conservação e a preservação do investimento feito. A nossa história em relação à infraestrutura, às obras públicas, nos mostra um cenário de arroubos, de soluços, em que, quando temos dinheiro, vamos bem. Quando não temos dinheiro, não só ampliamos, mas depauperamos, depreciamos. E os últimos anos, os últimos 15 anos, especialmente no modo rodoviário, nos mostrou isso. Nos mostrou as mazelas dessa mecânica, desse movimento de indas e vindas, de montanha russa. O desafio da infraestrutura não é só a sua ampliação, mas é a sua sustentação. No passado, nós nos fiamos em investimento internacional para arejar, para irrigar os cofres públicos, lançamos mão de muitas estradas, para, mais uma vez, me focar aqui no modo que eu represento atualmente, mas esquecemos de como mantê-las. Portanto, não só a mobilização para ampliação, a gente precisa ter em mente a conservação e a preservação do investimento que é feito nas rodovias, nas ferrovias, nos portos, nos aeroportos, etc., etc. Dito tudo isso, eu quero pegar as 3 palavras que envolvem o nosso painel, quais sejam a inteligência, a eficiência e a sustentabilidade, e mostrar como as rodovias se relacionam a esses 3 elementos, a esses 3 aspectos. E demonstrar que, sobretudo no que diz respeito à solução concessória, a solução das concessões, ela tem se revelado um remédio efetivo para amplificar essas 3 dimensões relacionadas às rodovias. Não estou aqui dizendo que as concessões elas são o único remédio, mas dentro do desafio que temos de buscar várias ferramentas, ela é uma das ferramentas e tem se mostrado bastante efetiva. Ela é replicável para outros modos? Certamente, mas não vai igualmente salvar a lavoura se for o único remédio, a única medida implementada para a infraestrutura do futuro brasileiro. Dito isso, o que nós temos a tratar sobre as rodovias e a eficiência? Em primeiro lugar, reforçando o que todos já disseram, que é verdade, o Brasil é um país rodoviário. Mais de 65% de tudo que é produzido circula nas rodovias, mais de 95% das viagens de passageiros acontecem no âmbito das rodovias. É claro que nós precisamos amplificar o investimento em outros modos de transporte, a exemplo das ferrovias, mas observe, nós ainda somos extremamente deficitários em relação à disponibilidade das rodovias brasileiras, como também somos em relação às ferrovias, aos portos e aos aeroportos. É curioso, nós olhamos para outros países, Estados Unidos, sobretudo, Japão, Europa, e acreditamos que lá nós temos países ferroviários. Não é verdade. Todos eles têm o modo rodoviário como modo primordial. Mas eles têm muito mais, seja em relação a rodovias, seja em relação a ferrovias. Uma conta de padeiro aqui para trazer algumas referências para nos mostrar o quanto estamos atrasados. Qual é a densidade
ferroviária dos Estados Unidos. Uma conta de padeira, porque é difícil de você achar referências únicas, mas a gente pode dizer que nós teríamos algo próximo a 20 metros por quilômetro quadrado, 20 metros por quilômetro quadrado de ferrovias nos Estados Unidos. Então, a cada quilômetro quadrado, você percorre 20 metros de ferrovias. Qual é a densidade no Brasil? Conta de padeiro. 3 metros. 3 passos, a gente exaure a densidade ferroviária. Mas vamos falar de rodovias. Qual é a densidade rodoviária nos Estados Unidos? Também por aproximação, conta paramétrica, 425 metros. Há números que mostram mais, eu estou sendo conservador. Então, a cada quilômetro quadrado, nós percorremos 425 metros de rodovias nos Estados Unidos. E no Brasil? 25. Eu quase que ando até o final dessa sala a cada quilômetro quadrado. Ou seja, há um déficit recorrente. Um déficit estrutural. Mas há uma luz no fim do túnel, porque nós temos olhado com mais habilidade para a agenda da infraestrutura. Nós vimos, nos últimos 6, 7 anos, mudado a chave e entendido que nós precisamos buscar múltiplas soluções para o problema infraestrutural brasileiro. E entre as soluções, insisto, nós temos as concessões de rodovias. As concessões de rodovias vêm batido recorde sobre recorde nos últimos 4 anos. Posso dizer que no somatório dos últimos 4 anos, entre CAPEX e OPEX, é bem verdade, mas em termos de mobilização de capital, nós já extravasamos 50 milhões de reais. Uma excelente notícia. Há muito tempo não víamos isso no modo rodoviário brasileiro. E nós temos a expectativa de que nos próximos 5 anos a gente deva mobilizar entre CAPEX e OPEX mais de 100 bilhões de reais, só nas rodovias concedidas. Os recursos públicos têm sido orientados para as rodovias, mas eles são nitidamente insuficientes. O DENIT veio, na gestão passada, de 6 bilhões de orçamento, para uma média de 15 bilhões nos últimos 3 anos. Ainda não dá para virar a chave, mas a gente tem ampliado os investimentos. Essa é uma boa notícia, é uma notícia que nos entusiasma. Seja como for, em termos de eficiência, ainda é melhor rodar nas rodovias concedidas. Todos conhecem a pesquisa CNT, estamos aguardando agora para novembro a pesquisa CNT 2025, mas no ano passado, quais eram as melhores rodovias do Brasil as concedidas? 9 das 10 eram concedidas, 18 das 20 eram concedidas, 22 das 25 eram concedidas. E onde estava, César? A maior quantidade das melhores rodovias. Onde estão as melhores rodovias do Brasil? São Paulo. São Paulo é um caso à parte, é um case brasileiro. E São Paulo ainda vai se beneficiar muito, para além daquilo que ele já se beneficiou, pelas escolhas que foram feitas há 30 anos atrás no investimento das suas rodovias, via concessão, especialmente. Diga-se de passagem, um parêntese aqui, o case das rodovias de São Paulo é um case extremamente injustiçado, porque quem é paulista não tem orgulho, não reconhece o valor das suas rodovias. Reclama de pedágio, reclama do free flow, mas não entende o que as rodovias significam para a economia do Estado de São Paulo. Eu sou mineiro, fui secretário de infraestrutura no meu Estado, quando o Estado dividia o salário do servidor em 3 vezes por mês. Eu tinha 0 de investimento na malha rodoviária. Quando nós implementamos o programa de concessão em Minas, houve os detratores das concessões, privatização, direito de ir e vir, pedágio. Mas o que era engraçado é, aqueles que eram um pouco mais amistosos, eles diziam, olha, a gente não é contra a concessão, a gente é contra o pedágio, por óbvio. Mas, se for para fazer concessão aqui em Minas, eu quero que seja igual São Paulo. Quem não é de São Paulo tem orgulho das rodovias de São Paulo. Importante a gente enaltecer o que está acontecendo, o que já aconteceu no Estado de São Paulo, e o mais importante, na Casa da Indústria de São Paulo, é importante dizer isso. Nós estamos aqui, falávamos sobre isso segunda-feira aqui na Fiesp. Nós estamos em vias de ter uma grande reforma estrutural tributária. Acabou a guerra fiscal. Para onde as indústrias vão, César? Para onde há infraestrutura. Onde tiver infraestrutura e garantida e de boa qualidade. Isso traz um desafio que você mencionava para os rincões, mas eleva ainda mais o patamar daqueles que escolheram investir em infraestrutura e ressalta a necessidade de nós seguirmos com essa pauta, de nós seguirmos com essa agenda. Mas as rodovias concedidas são mais rápidas. Eu tenho quase 10% a mais de velocidade média nas rodovias concedidas.
Isso rende, também numa conta aqui paramétrica, 2 dias a mais de descanso para o caminhoneiro médio que trafega em rodovias concedidas. 2,5 bilhões de custos logísticos salvos nas rodovias concedidas. E uma redução do custo operacional do transportador. Pesquisa da CNT do ano passado. Quanto é o custo incremental operacional do transportador de trafegar numa rodovia concedida vis-à-vis numa rodovia pública? Dadas as condições do pavimento, a gente diz aqui que numa rodovia concedida a gente tem um custo operacional incremental de 19,8%. 19,8% é o custo operacional incremental nas rodovias concedidas. E nas rodovias públicas, 37%, é o dobro. É mais caro trafegar nas rodovias públicas 2 vezes do que em comparação com as rodovias concedidas. Então, nós estamos caminhando bem em relação ao quesito eficiência. Outro vetor, inteligência. Nós podemos dizer hoje que as rodovias concedidas elas são rodovias inteligentes. Tem havido uma revolução tecnológica dentro do nosso modo de transporte, promovido via concessão. O secretário executivo do Ministério dos Transportes tem um artigo muito interessante que ele diz que as concessões elas vão além das obras. E tem muita obra nas concessões. Mas as concessões elas são veículos indutores de multisserviços, elas são plataformas multisserviços. E por todos vale citar a conectividade. Hoje nós temos uma política em gestação no Ministério para a conectividade. Há o desejo do Ministério dos Transportes de transformar todas as rodovias concedidas do Brasil em rodovias conectadas à internet. Não vamos aguardar o Ministério de Telecomunicações. As concessões elas vão fazer esses investimentos. Isso já tem acontecido. Nós já temos cases importantes, entre outros, ou por todos, talvez o primeiro e mais emblemático, a BR-135, Goiás-Tocantins, rodovia do Araguaia, administrada pela Corrodovias. 100% do trecho conectado. Nós vamos olhar para trás daqui a 5 anos e vamos revisitar esse ambiente que nós normalizamos hoje, que é trafegar sem conexão. E vamos nos impressionar como era possível sobreviver dentro desse ambiente. Inclusive no Nordeste, as rodovias no Centro-Oeste, no Norte, que hoje estão expandindo a sua fronteira para essas regiões, serão conectadas. Isso já vem como obrigação do edital. O que a conectividade traz em termos de oportunidades? A gente vai abrir uma caixa de Pandora, porque eu vou poder falar, Luciano, de IoT, de V2X, veículos conectados a tudo, preditividade. Nós vamos falar sobre Safety Security, que é outra política que o Ministério dos Transportes está gestando no âmbito das concessões. Hoje nós já temos câmeras com inteligência artificial. Quem aqui tiver a oportunidade de visitar um centro de controle operacional de rodovias aqui em São Paulo, para não ter que percorrer muitos quilômetros, vai ver que nós já temos câmeras com detecção automática de incidentes. Vai ver que nós temos câmeras hoje que conseguem, para efeito de segurança viária, e trafegar numa rodovia concedida é 3 vezes mais seguro do que trafegar numa rodovia pública, números da Fundação Dom Cabral. Vocês vão ver que há câmeras que conseguem detectar o motorista trafegando, falando no telefone celular ou sem cinto de segurança. 72 horas que eu estive, semana passada, em uma das nossas rodovias em que já conta com essa tecnologia, 5.000 multas. Aí o pessoal fala, a indústria da multa. Não. É a indústria da fiscalização. É a inteligência aplicada nas rodovias. Tem uma foto emblemática, pena, eu devia ter trazido ela aqui, já vou encerrar, uma foto emblemática de um motorista de um ônibus escolar, flagrado numa dessas câmeras, olhando, mandando mensagem enquanto trafegava numa rodovia, no horário escolar, carregado de alunos. Esses infratores não são pegos hoje. Com a inteligência nós vamos pegar e as rodovias se conectam com esse vetor. Ainda em relação à inteligência, e caminhando para o final, Free Flow. Nós estamos mudando a experiência dos usuários por 3 razões. Primeiro, vamos abolir as praças de pedágio tradicionais. Ah, mas estamos ampliando os pedágios, estamos ampliando os pontos de cobrança. É o que está acontecendo aqui em São Paulo. Estamos perdendo a guerra da comunicação. As pessoas têm mal interpretado o que significa o Free Flow. Free Flow é mais pedágio, é o governador que faz pedágio, é o ministro que faz mais pedágio, é o ministro que transforma aquelas praças numa nova experiência, em que não há frenagem, em que cada novo ponto de cobrança, um novo poste, que eu tenho pedágios mais baratos, porque eu vou diluir, é óbvio a conta. E, para fechar, eu vou conhecer o meu cliente. Eu vou saber que aquele usuário não é um contribuinte que passa, ele é só um número. Ele está conectado comigo. Ele vai ser informado. Eu vou transformar a maneira como a gente se relaciona com esse contribuinte. E no que diz respeito à sustentabilidade, nós temos uma preocupação grande com a mudança climática. Ela é verdade. Ela vem solapando
a infraestrutura brasileira e, sobretudo, a infraestrutura linear, como é o caso de ferrovias e rodovias. Nós sofremos aqui em São Paulo, sofremos no Rio Grande do Sul, talvez o caso mais ilustrativo, e hoje nós já temos uma política para adaptação, de forma inteligente, conduzida pelo Ministério dos Transportes, a previsão de parcelas de 1% da tarifa para que a gente possa amplificar a engenharia para ela se tornar mais resiliente. E a adaptação igualmente. O que é interessante, eu colocava aqui, há uma autorregulação para a mitigação. As concessionárias hoje, por vontade própria, estão adotando metas de carbono zero. Nós temos vários projetos voluntários de sustentabilidade e de transição energética dentro das rodovias. Estamos trabalhando até para favorecer a sustentabilidade, a redução de carbono para quem trafega nas rodovias. Estamos trabalhando hoje em corredores verdes, para viabilizar o trânsito dos carros elétricos. E a fluidez volta a ser uma grande aposta para a redução das emissões. A fluidez traduzida no free flow, traduzida na pesagem em movimento, entre tantas outras medidas com as quais a gente vem trabalhando. Dito tudo isso, o que a gente precisa pensar? Eu trouxe um case das rodovias. As portas, as avenidas, as rodovias, os caminhos estão abertos para que essas mesmas ações elas possam ser irradiadas para os demais modos de transporte que nós temos, para as demais formas, para as demais soluções que nós vamos buscar, para que a gente deixe de mirar as rodovias e fale sobre inteligência, eficiência e sustentabilidade na infraestrutura brasileira. Este é o caminho, esta é a oportunidade, é o que está hoje em jogo. Como nós vamos ampliar, mas nós vamos ampliar a nossa infraestrutura ferroviária e de todos os outros modos de transporte, com uma mobilização de múltiplos atores e observados esses vetores. Eu dizia, César, que a provocação que você faz ela é desafiadora, mas, ao mesmo tempo, ela traz uma luz no final do túnel, porque hoje nós já manipulamos, nós já gerenciamos boas soluções que podem ser intentadas nesses rincões, nessas fronteiras a serem desenvolvidas no nosso país. Bom, muito obrigado, Marco Barcelos. Excelente suas colocações. Muito obrigado também pela apresentação, se deixar conosco. E, como eu tenho feito com os colegas, também findo aqui com a tua fala. E eu costumo dizer que você mencionou uma coisa das dificuldades das soluções, né? O desafio, melhor dizendo, das soluções. E é importante relembrar que não há solução fácil para problema difícil, para problema complexo. A gente, às vezes, espera que isso aconteça. Não vamos esperar, não. Não há solução fácil para problema difícil. Isso é um ponto importantíssimo. O outro, eu vou bater na mesma tecla, né? Eu acho que o Brasil investe ainda muito pouco em infraestrutura. A média histórica é de 1,8% do PIB. Nos últimos anos, houve uma melhoria importante, né? Estamos falando dos investimentos públicos e privados, estão na casa de 2,27% do PIB, que dá algo como 270 bilhões, né, em investimento. Mas, novamente, se você for pegar o que isso resulta para investimento em infraestrutura logística, é muito menos, né? Não dá 1%. Né? E aí a gente está falando em rodovia, ferrovia, hidrovia, portos, aeroportos e por aí vai. Né? E quando você pondera isso entre o que é investimento público e o que é investimento privado, também isso tem uma desconexão relevante. E a gente precisa também, e aí trazer um pouco de mais provocação para que nós possamos refletir, senhoras e senhores, é que a gente tem que um pouco mudar esse mito de que investimento em infraestrutura tem que ser carreado pelo setor privado. Isso não é aqui, nem alhures. Onde quer que nós formos visitar, estudar, pesquisar, a infraestrutura logística ela precisa ser induzida pelo capital público. Infraestrutura é essential facility, é serviço essencial. O Estado ele tem que ser indutor. E o capital privado ele segue nessa linha. É uma visão keynesiana mesmo. É simplesmente isso, é uma visão keynesiana.
Agora, isso tudo tem que cair no planejamento correto e para as prioridades, né? Para que a gente possa dosar isso de forma equânime. Quanto é que eu tenho que dedicar, encaminhar, direcionar, endereçar para as rodovias, para as ferrovias, hidrovias e por aí vai. Para os estados, para as regiões e por aí vai, né? Eu ia mencionar uma coisa, terminei não mencionando, você mencionava a história da idade dos motoristas, e eu dizia da idade dos veículos. Veículo antigo, veículo anacrônico nas nossas rodovias, ele destrói o pavimento, né? Ele destrói pavimento e, com isso, você tem um aumento significativo do custo operacional, né? Consumo de mais combustível, de novo, muitos já falamos aqui sobre a COP30, que estamos aqui há uma semana dela, poucos dias dela. Tomara que uma conversa como essa aconteça lá, querida Jussara. Hein? E veja, precisa levar isso lá. Nossos amigos da CNT, nossos amigos da CNI, da CNA, é preciso que isso seja discutido muito frontalmente, com coragem, com seriedade, porque eu sei que o BNDES vai estar lá, doutor Dalton, então é importante jogar luz nisso tudo, né, para que a gente não perca essa oportunidade fundamental, né, de tratar esse tema. Eu acho que aqui a gente vai chegando para o fim, Jussara. Eu só pediria que cada um dos nossos palestrantes fizesse muito rapidamente, né, no máximo em 2, 3 minutos, no máximo cada qual, com uma ponderação, né, final, né, e seguindo a mesma sequência, né. Então, primeiro é Everaldo. Everaldo, faça suas considerações finais diante desse mix de discussões que tivemos aqui e o que é que a gente tem que alertar para o painel 2026. Eu acho que até vou abusar vocês. O que é que cada um de vocês 4 aqui diriam para a nossa querida Jussara para contemplar no painel 2026? Por favor, Everaldo. Em primeiro lugar, queria dizer que eu adorei participar desse painel aqui maravilhoso, aí, os temas muito aderentes à nossa realidade. Eu gostaria de ver uma efetiva melhoria da nossa matriz logística de transportes daqui a 2 anos, apesar de que sei também pela realidade que nós temos grandes desafios para isso. Mas, enfim, uma coisa que eu queria agregar aqui nesse meu ponto da multimodalidade é que no Brasil e no mundo inteiro nós temos apenas um modal que é door-to-door, né, que é o rodoviário. Todos os outros, eles demandam da rodovia para chegar ao seu destino final. E, portanto, né, a malha de transporte rodoviária ela é essencial, ela é importantíssima para a competitividade do nosso país. A ferrovia, ao mesmo tempo, ela precisa continuar sendo desenvolvida para aumentar essa competitividade e a eficiência do nosso transporte. E ela tem que deixar de ser também uma ferrovia que só traz benefício para as tradings, como acontece hoje. Ela precisa ter uma visão um pouco mais abrangente, a ponto de atender o produtor e também o setor industrial de uma forma mais intensa. O César até me corrigiu aí ao dizer que a Ferrovia Centro-Atlântica não atende o estado da Bahia, e é uma crítica, né, a todas as renovações ferroviárias do Brasil, que as ferrovias, que as concessões, elas atendem só o trecho mais interessante para elas, seria o filé, né, do modelo filé com osso. Mas, ainda assim, eventualmente, dependendo das pessoas que estão na gestão dessas concessões, nós conseguimos algumas operações
que fogem um pouco daquela regra básica de transportar soja na ida e fertilizante no retorno. Por exemplo, nós tivemos operação aí por mais de 5 anos de carga de Eternit saindo da cidade de Anápolis e indo para a Bahia. Nós tivemos no ano passado operações saindo de Belo Horizonte também para a Bahia, embora pontuais, tá? Não são operações extremamente abrangentes, mas acredito que uma das coisas que podem ser pensadas aí mais para frente é exatamente em como dar uma abrangência maior para a nossa multimodalidade. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu agora queria ouvir Gabriel, e sempre lembrando que, e o Marco tocou também, né, o processo das concessões, que é um processo exitoso no Brasil, né? Vis-à-vis aí todos esses exemplos que foram trazidos. Mas a gente não pode, e aí eu já pondero isso com o Gabriel, que leve para a infra, e a gente tem feito esse papel nos outros ministérios, e, sobretudo, no Ministério de Transportes, e Portos e Aeroportos, que não adianta nós termos 90% de êxito. A gente tem que ter 100% de êxito nas concessões. Então, para isso, a gente tem que ser muito zeloso no processo. Eu estou dizendo isso porque uma das questões, meu bom Everaldo, que dificulta a integração com o Nordeste, não só a questão da ferrovia, mas é a questão da concessão, que foi a primeira concessão do Nordeste, que foi um caos, que é a questão da Via Bahia. E sabe onde é a Via Bahia? É a 116, é o eixo dorsal do Brasil. Temos que caminhar, minha presidente já puxou minha orelha, e ela está coberta de razão, tá certo? Botar 4 inteligências maravilhosas e um baiano para mediar, desculpe, o erro foi seu. Tá certo? Então, eu queria, Gabriel, também, por favor, vamos ser rápido, não puxar a orelha de novo, para ela não puxar a orelha de novo. Vamos botar aí seus 2 minutinhos finais aqui para finalizar. Tentar fazer em um, então, para adiantar. Mas acho que é isso. Primeiro, agradecer. Acho que foi muito bom todas as contribuições, todas as apresentações. Tenho certeza que o restante do dia hoje vão ter discussões tão boas quanto essas. E eu acho que, assim, como essa visão de futuro, de discussão, e até pegando um pouco do gancho do que já foi falado, principalmente na apresentação do Marco, para expandir essa experiência para outras infraestruturas, eu acho que a discussão ela tem que ser tanto executar as melhores soluções e políticas públicas avançarem, de fato. Revisão de políticas essenciais para o sistema de transportes, rediscutir o processo concessionário de rodovias, de ferrovias, entender novas soluções e o papel que o Estado, em conjunto com a iniciativa privada, tem que ter para solucionar os problemas logísticos que o país enfrenta. Eu acho que esse tem que ser uma discussão essencial. Além da discussão operacional, a discussão de políticas públicas ela é primordial na visão de futuro do Brasil. Acho que é isso que eu gostaria de deixar como encaminhamento hoje. Obrigado, Gabriel. Luciane. Sendo bastante objetivo aqui também. Eu acho que o Brasil ele é um grande exemplo quando a gente fala de inovação e tecnologia. A gente tem aí o sistema de imposto de renda, a gente tem PIX, né? O nosso sistema financeiro é um dos melhores do mundo. Então, a gente tem propriedade. Urna eletrônica. Pois é, urna eletrônica. Então, a gente tem muita propriedade para poder construir uma política e construir uma infraestrutura tecnológica que apoie o desenvolvimento do país e que facilite, né, o trânsito das empresas, que melhore a economia de uma maneira geral, reduzindo o custo. Tá? Então, seja interconectando todos os modais, aplicando a tecnologia, mas principalmente também definindo políticas e os guardrails para cada novo elemento tecnológico que surge. Isso é imprescindível, para que a gente não fique refém, né, de hackers, aí, como a gente bem sabe. Era isso. Muito obrigado, Luciane. Marco, por favor. Eu acho que a essa altura todo mundo viu. Não há uma fórmula mágica, uma solução única para o problema da infraestrutura, que é um problema desafiador. Também não há um único responsável. É público, é privado, é o empresário, é a opinião pública, é a organização da sociedade civil. Todo mundo tem que se engajar para que a gente possa construir várias soluções. Todavia, ano que vem, e o César falava, o que se imaginar para um painel de 2026? Ano que vem, nós vamos passar
pelo processo eleitoral. E nós vamos ver os distintos candidatos falando nas suas ideias para investir em segurança, saúde e educação. Eu costumo dizer que é a tríade clássica. Está faltando o pilar. Está faltando o pilar da infraestrutura. E nós precisamos chamá-los para esta responsabilidade, ouvir eles. Qual é, de um lado, o intuito, o desejo, a visão que eles têm sobre avançar com essas múltiplas formas de viabilizar o investimento em infraestrutura e qual o conhecimento que eles têm sobre essas formas. O que nós não podemos, de um lado, aceitar retrocesso, não vamos investir em infraestrutura, isso não está na minha prioridade, isso é inadmissível na realidade atual do Brasil. E, de outro lado, cair em contos da carochinha. Não, tranquilo, em 6 meses eu vou fazer a duplicação de tal rodovia, eu vou colocar 100 mil quilômetros de ferrovia. Como? O como precisa ser uma resposta imprescindível no diálogo com aqueles que querem liderar o Brasil e que querem construir as soluções para a infraestrutura. Essa é a minha sugestão. Muitíssimo obrigado. Eu acho que aqui, presidente, cumprimos. Queremos parabenizar os 4. Excelentes falas, né? Vocês foram absolutamente escorreitos com o tempo, muito objetivos na matéria, e queremos muito agradecer aos 4. Agradecer a Jussara pelo convite a todos nós. Esperamos que tenhamos apresentado a vocês uma boa discussão, elementos para boa reflexão. E aqui eu finalizo também agradecendo, Jussara, que você me deu a oportunidade de voltar à Fiesp, né, entidade da qual tive o prazer de compartilhar com tantas pessoas bacanas aqui, a diretoria do DEINFRA, até tempo atrás, quando eu era presidente da ABOL. Então, esse tempo todo foi um momento de muita alegria. Então, portanto, quero agradecer e aqui a gente encerra o nosso painel. Muito obrigado.